Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica, um canal onde nós oferecemos algumas degustações acerca de diversos temas ligados à teologia, fé cristã, Bíblia Sagrada, e fatos do cotidiano, que pode envolver política e tantos outros assuntos, mas sempre dentro de uma cosmovisão cristã. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade, aqui em Caieiras, São Paulo. Também sou teólogo de formação, atuo também como instrutor, professor, orientador de teologia, tá bom? Neste canal, nós temos sempre a proposta de levar temas de modo introdutório. Temos vídeos mais curtos, vídeos mais longos, mas independentemente do tamanho do vídeo, né, da sua duração, eu gostaria que você assistisse os vídeos completos, né, que você consiga ver até o fim. Se o vídeo for muito longo, que você divida em duas partes, assista um pouco num dia, um pouco no outro, né? Se caso você não consiga ver o vídeo todo num dia só, de uma vez só, né? Mas eu gostaria muito que você, quando começasse a ver um vídeo, fosse até o fim, porque eu sempre concluo o pensamento, né? E aí eu peço também que você não faça comentários precipitados, né? Antes de ver todo o vídeo. Eu vejo que existem pessoas que fazem comentários aqui sem sequer ter visto o vídeo até o fim, né? E aí não é bom, nem é honesto, tá bom? Então, você pode fazer a crítica que você quiser, sua opinião é bem-vinda, tá? Eu não tenho a última palavra. Aqui é apenas um espaço de reflexão. E você que é inscrito no canal é bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda para comentar à vontade. Mas sempre com respeito, ok? Bom, o tema de hoje... Aliás, antes de eu falar do tema de hoje, peço que você se inscreva nesse canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ajuda a gente. Né? Eu não sou um youtuber, sou um pastor, sou um professor de teologia que tento, né, dentro das minhas possibilidades, levar a informação para agregar com você, né, para somar com aquilo que você já conhece. Então peço que você se inscreva no canal e você também curta, dá um joinha aí nesse vídeo, porque fortalece, né, a gente, e o YouTube entende como um vídeo importante, mais pessoas podem ver. Também peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, pessoas da sua família, em suas redes sociais também, ok? Você que já é inscrito, muito obrigado por me acompanhar, por ver os vídeos. Você é muito importante aqui, né? Nem tudo a gente vai convergir, né? Nem tudo a gente vai, não é em tudo que a gente vai concordar, né? Mas eu costumo sempre dizer que nós estamos ligados pelos fundamentos da fé. E se você ver o vídeo, né? Se você ver os meus vídeos por aí, tanto esse vídeo aí falando da diferença entre liberalismo, ortodoxia e radicalismo, fundamentalismo radical, você vai perceber que eu sempre falo sobre os fundamentos da fé. Então, o que une, né, os cristãos são os fundamentos da fé. Tá? Nós não teremos nas doutrinas secundárias, nós não teremos concordância 100%, não importa se é católico aqui romano, se é católico ortodoxo oriental, se é protestante, se é evangélico, não é em tudo que nós vamos convergir, tá? Isso é fato. Porém, os fundamentos, nós podemos dialogar tranquilamente nos fundamentos da fé. E é isso que eu creio, assim,
é aquilo que mantém, né, no cristianismo a sua essência, tá bom? Então, em todos os vídeos eu procuro comentar sobre os fundamentos, ok? São importantes. Bom, hoje o tema é sobre teologia na academia, teologia na igreja, tá? Eu quero dizer que eu sou uma pessoa que amo o estudo acadêmico. Eu amo o espaço universitário, os debates universitários, eu gosto muito. Sou graduado em teologia, tenho pós-graduação, mais de uma, né? E já estou começando a pensar em fazer mais uma. Quer dizer, a gente se envolve nisso e a gente se apaixona mesmo. O mundo acadêmico é muito bom, é muito gostoso para quem gosta, né? Então, o seminário teológico, o Instituto Bíblico, tudo isso é muito importante. A formação teológica, e é lógico, né? Estou falando de teologia porque é a proposta do canal aqui, mas tem outros cursos, diversos cursos, né? Que são muito importantes. Curso de história, filosofia, ajuda bastante a agregar muita informação. Lógico que tem hora que a gente tem que dar uma filtrada, né? Porque nem todo professor consegue ser neutro, né? Nem todo historiador é neutro, nem todo filósofo é neutro, aliás, nem todo. Eu vou até corrigir aqui, é quase impossível você ser 100% neutro em alguma coisa. Você tenta ser o mais neutro possível, sabe? Tenta ser o mais imparcial possível, mas sempre tem, né, um pouco do olhar que é particular, que é seu, que é uma forma de você entender aquilo ali. E, querendo ou não, você sempre vai acabar pendendo um pouquinho para um lado. Então, nem todos os temas da filosofia, da história e nem mesmo da teologia, eles vão ser totalmente imparciais, tá? Difícil isso acontecer. Então você tem que filtrar, né? Tem que pesquisar e aí você vê aquilo que é essencial, aquilo que é bom, aquilo que faz sentido, tá certo? Agora, é aí que entra aquela questão sobre alguns que vão para estudar bacharelado em teologia, ou mestrado em teologia, sei lá, na universidade, numa faculdade teológica, e lá eles tentam dizer que estão buscando fazer uma teologia sem confessionalidade, uma teologia não confessional. O que significa isso? Uma teologia que ela é feita a partir da própria teologia, né? Usando os textos bíblicos, obviamente, todas as ferramentas da teologia, que é ciência, porque aí nesse caso a teologia também é ciência, ok? Aí você tem nessa parte, né, da metodologia científica. Você vai estudar, por exemplo, interpretação de texto, você vai usar hermenêutica, e tem as regras da hermenêutica, né? Você vai fazer uma leitura do texto, extrair algo, você vai fazer uma exegese do texto, aí tem as línguas originais grego, hebraico. Se você for estudar teólogos, tem alguns textos que você tem que ir para o latim, quer dizer, depende do teólogo, obviamente, são teólogos bem antigos, né? Os modernos não. Mas assim, então não é assim tão simples, tem toda uma ferramenta, né? É uma metodologia científica, acadêmica, para você estudar teologia como ciência, tá? Então isso é importante a gente entender. Porém, queridos, eu quero aqui nesse vídeo, eu vou tentar ser o mais rápido possível nesse vídeo. Eu defendo sim que as pessoas têm que ir para a faculdade teológica, têm que estudar. Já falei aqui que eu sou contra o liberalismo teológico. Tem esse vídeo aí que eu falo do liberalismo teológico, né? Eu sou contra o porquê, eu explico o porquê, né? Assim como nesse vídeo eu mostro as diferenças, né, do liberalismo
teológico, do ortodoxo e do fundamentalista radical. Eu explico um pouco, né, para você entender mais ou menos o que é, de forma muito, muito simples, tá? Muito assim objetiva, muito introdutória. Eu também falo nesse outro vídeo, né? Eu até faço um vídeo comentando sobre um posicionamento que eu tenho acerca das falas, né? Do entendimento do Ed Renekiewicz, que é pastor da IBAB, a Igreja Batista da Água Branca. Eu vi até muita gente comentando, você fica falando Ed. Não é que eu fico falando Ed, presta atenção. É que o Ed é batista, tá? E ele mudou a cara da IBAB. Isso é fato. A IBAB é uma coisa antes do Ed, é outra coisa depois do Ed. É a realidade. E é a realidade também que o Ed Renekiewicz, ele já não entende mais a ortodoxia histórica como algo importante assim a ser seguido e a ser seguido. Então, ele começa então a trilhar linhas teológicas, né? Bebendo em fontes de diversos autores, que ler, estudar é importante, mas ele vai mergulhar muito, sim, né, em correntes filosóficas ou teológicas, como você queira chamar, de um certo liberalismo teológico, tá? Já tem dificuldade de aceitar o sofrimento eterno do ser humano, né? Dificuldade de aceitar que a questão da questão de haver condenação para o pecador, já que Cristo morreu na cruz, meio que quase um universalismo meio enrustido. Não é uma coisa tão assim à toa que eu estou falando, porque por certas polêmicas que o Ed tem levantado, até a Ordem dos Pastores Batistas, né, do Brasil expulsou o Ed da ordem. Ele até fala livremente sobre isso nos podcasts e vídeos, né, que nós encontramos na internet. Tá? Então a ideia não é, pelo amor de Deus, assim, manchar a imagem do Ed, sabe, dizer assim que ele não é uma pessoa que não, um pastor que imprestável. Não é nada disso. É que assim, na teologia, aí sim, nós temos questões sobre os fundamentos. Lembra que eu falei sobre os fundamentos? Então, sobre os fundamentos, eu tenho um certo problema, né? Porque quando se trata de questões secundárias, a gente não tem um alarde para fazer. Não precisa. Porque nós não temos convergência, nós não temos concordância na geral, na cristandade geral, não há uma concordância sobre os temas secundários, né? Você que não viu meus vídeos anteriores e outros, o que é secundário? E o que é fundamental primário? Teologia primária, teologia secundária. Ou teologia central, teologia periférica, né? Por exemplo, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar literalmente, de verdade. Ele prometeu voltar, ele vai voltar mesmo para inaugurar o seu reino, que não vai ter fim. Isso é literal, vai acontecer. Do jeito que ele subiu nas nuvens, literalmente, não é metafórico. É real, ele vai voltar. Tá? Assim crê o ortodoxo conservador. É um fundamento. Tá? Isso não pode ser mexido. Mas aí vem o liberal, e ele começa, por exemplo, né, a discutir se essa volta de Jesus é realmente literal, ou se é uma metáfora, uma alegoria, ou talvez uma força de uma expressão de uma força de expressão, né, uma figura de linguagem da volta de Jesus, que seria um retorno utópico, né? Então, algumas correntes do liberalismo, porque são várias discussões na teologia liberal, nem todo teólogo liberal concorda extremamente com o outro, né? Mas eu estou falando de diversos aspectos da teologia liberal, onde se questiona, né, milagres, se questiona o próprio texto bíblico, né? Sendo ele inspirado por Deus ou o que é inspiração, né?
a inerrância da mensagem bíblica, será que a Bíblia é inerrante mesmo? Então, o liberalismo, ele caminha por esse, né, por esse vale sombrio. Para mim é sombrio. Para mim que sou pastor de almas, para mim é sombrio, né? E uma das outras ideias, né, que envolvem os diversos campos do liberalismo é também essa ideia de que Jesus morreu, então morreu para todo mundo, então tá todo mundo salvo, mesmo quem crê e quem não crê em Jesus. E isso aí, ó, o próprio Ed, ele já comentou sobre isso, ele não afirmou isso, vou ser o justo aqui, ele não afirmou, mas falou que isso mexe com ele. Como Adão não teve culpa, né? Aliás, Adão, ó, os descendentes de Adão, né, não tiveram culpa do que Adão fez. Culpa no sentido assim, de que o pecado foi de Adão, não foi deles, mas eles herdaram o pecado de Adão e todos se tornaram pecadores. Da mesma forma, assim Jesus morreu e muitos serão salvos. Entende? Assim como você e eu não fizemos nada, é só nascer que você já nasce em pecado, porque você herdou isso do primeiro Adão. Jesus veio para anular o pecado de Adão, anular. Na cruz ele anula o pecado de Adão, então todo mundo nasce salvo. Essa é a ideia, independentemente se você segue Jesus ou não. Sim, né, eu tô sendo honesto aqui no que eu tô falando, então não só o Ed, como pastores por aí têm esbarrado de leve nessa temática, né? Questionando a existência de um lugar que existe, né? Preparado para as almas que estão sem Jesus e que vão eternamente sofrer, né? Depois da morte ou depois do juízo. O Ed, ele já não concebe muito essa ideia, ele não fica à vontade com essa ideia. Né? Apesar de eu entender que é uma ideia, é uma teologia fundamental, é algo central, porque a salvação do homem é importante, é tão importante que Jesus veio morrer na cruz pelos pecadores. E João 3,16 é muito enfático. A salvação, Jesus veio mesmo para desfazer as obras do diabo, Jesus veio sim para restaurar a imagem do homem que havia sido perdida pelo pecado de Adão, certo? Porém, João 3,16 é muito importante porque está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, vamos falar a palavra correta, é unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, para que todo aquele que nele crê, é uma condição, não é para todo mundo, é para todo aquele que nele crê. O próprio texto já limita alguma coisa aí, né? Então não é para todo mundo, crê, não crê, seguindo Jesus ou não seguindo. Não, é para todo que crê em Jesus. É a primeira coisa, é uma condição. Para a salvação há uma condição. A condição é abraçar Jesus, a mensagem de Jesus e crer no Senhor Jesus como Salvador de sua alma. Isso é bíblico, está na Bíblia inteira, tá? No Novo Testamento, claríssimo, e no Antigo Testamento apontando para isso. Né? A Bíblia não tem como discutir, isso é um ponto fundamental. Não é uma doutrina periférica, onde os cristãos podem discordar. O cristão que caminha dentro de algumas áreas da teologia liberal, que já questionam, já não tem um entendimento sobre essa salvação, né? Sobre o inferno ser um lugar de condenação eterna ou não, é perigosíssimo, tá? E aí, além de ser condicional, diz que aquele que nele crê será salvo, tenha a vida eterna e não pereça. Por isso Jesus morreu, para que a gente não pereça eternamente, mas que sejamos salvos, herdando o quê? A vida eterna. Ora, o texto é muito claro. Certo? O assunto nem é esse, né? Mas é assim, eu estou pincelando aqui porque é importante você entender isso. Isso é um fundamento. Então a teologia liberal, ela quer enfiar todo mundo no céu por uma opinião pessoal e não porque o texto bíblico diz. E é por isso também que eles exigem
e se incomodam muito, se incomodam muito com o que está escrito no texto e passam a desprezar o que o texto diz, inclusive dizendo: eu sigo uma pessoa e não um livro, como se a Bíblia não apontasse para Jesus. Inclusive eu faço um vídeo também, gostaria que você visse no canal esse vídeo aí, ó. Eu sigo uma pessoa e não um livro. É uma crítica que eu faço a esses defensores aí que acham que podem seguir Jesus sem conhecer o Jesus do livro, né, da Bíblia. Jesus, para entender as palavras de Jesus, conhecer Jesus, tem que ser pelas Escrituras, pela Bíblia. Não tem outro jeito. E são os mesmos que vão defender uma releitura, uma reinterpretação e etc. São 2000 anos de história de igreja, irmãos. Eu acho que os fundamentos já estão muito claros, né? Os fundamentos. Nós podemos discutir as doutrinas periféricas. Ah, pastor, você está falando toda hora de doutrina periférica. O que é uma doutrina periférica, então? Doutrina periférica é isso aqui, ó. Jesus vai voltar literalmente, certo? Ele, depois de que ele foi crucificado, ele ressuscitou no terceiro dia. Isso tudo é literal, é fundamento. Aí ele subiu para os céus, diz as Escrituras, é fundamento. E há uma promessa de que ele voltará. Voltará para reunir o seu povo, né? E reinar com ele para sempre. É uma promessa. Isso também é literal. Isso é fundamento. Os que creem em Jesus, os que abraçaram a fé, vão ter a vida eterna, como está escrito em João 3,16, que eu citei agora há pouco. Os que não têm Jesus irão para a perdição eterna. Inclusive, Mateus capítulo 25 diz que o inferno é tão real que é um lugar preparado para Satanás e seus anjos. Olha aí, para Satanás e os demônios. E as pessoas que não têm Jesus, as pessoas que praticam o mal, os ímpios, serão lançados lá, nesse lugar preparado para o diabo e seus anjos. Então, veja, não é metafórico, é real. E isso são fundamentos. Se alguém começa a discordar dessas coisas, ele já está indo para um liberalismo teológico que trabalha com pensamentos do existencialismo, pensamentos da filosofia moderna, que gera um monte de discussão em torno disso. Por quê? Porque o texto passa a não ser, o texto bíblico passa a ser não suficiente para o que eles buscam. E é isso que a igreja não deve abrir mão. A teologia da igreja, ela abraça os fundamentos, entendeu? A teologia da igreja, ela abraça os fundamentos, ela não pode perder os fundamentos. E as igrejas que vão abrindo mão de fundamentos, elas vão ser chamadas de igrejas apóstatas. Porque afastam as pessoas da verdade da palavra de Deus. Isso não é só uma interpretação, é um fundamento ortodoxo, histórico da igreja. E não é só da igreja católica, é da igreja católica romana, é da igreja católica oriental, ortodoxa, é da igreja protestante, da igreja evangélica. São os fundamentos. Ok? Agora, teologia secundária, só um exemplo que eu estou dando. É assim, Jesus vai voltar. Tá, mas daí a gente sabe que antes da volta de Jesus, pode ser que haja uma grande tribulação. Então, Jesus voltará após essa grande tribulação, onde o anticristo estará reinando, estará fazendo suas maldades, né? E Deus vai castigar esse mundo, e vai ter uma grande tribulação na terra. Jesus volta depois dessa tribulação, a igreja passa aqui esse período de tribulação. Então são os pós-tribulacionistas. Mas tem alguns que acreditam que Jesus vem antes arrebatar sua igreja, tirar sua igreja da terra para que haja tribulação, e depois Jesus vem para vencer o diabo, vencer a morte, vencer o anticristo e por fim tudo, trazer o juízo, inaugurar o milênio, etc. E reinar com o seu povo para sempre. Esses são os pré-tribulacionistas. Jesus vem antes da tribulação. Isso é uma doutrina secundária. Por que é uma doutrina secundária? Porque o fundamento é que Jesus vai voltar. O fundamento é que vai ter juízo final. O fundamento é que uns serão salvos para a vida eterna e outros serão condenados para a perdição ou sofrimento ou castigo eterno. São fundamentos.
Agora, se Jesus vem antes da tribulação ou depois da tribulação, não haverá uma convergência. Não haverá uma convergência. Tá entendendo? Porque haverão intérpretes, né, de teólogos de diferentes vertentes que não vão concordar entre si sobre esse aspecto. Então, é uma doutrina secundária que não fere o fundamento. Você entendeu? Ficou claro? Eu vivo repetindo isso em todos os vídeos. Eu vou até parar de falar. Esse é o último vídeo que eu faço sobre esse negócio de fundamento. Bom, não vou prometer. Pode ser que eu seja obrigado a falar disso de novo. Mas só para você entender, para ficar muito claro. Então, a igreja, ela precisa abraçar os fundamentos. Nas doutrinas secundárias, talvez secundárias ou periféricas, como você queira chamar, nós não teremos uma convergência teológica. Cada segmento teológico, cada segmento da cristandade, né, pode pensar diferente nesses aspectos. Mesmo no meio dos evangélicos, há discordância sobre isso. Mas não sobre os fundamentos. Tá? Então, quando um pastor começa a discutir fundamentos, né, o pecado não tem o poder de te levar para o inferno, de te afastar de Deus, porque a graça abundou, né? Superabundou a graça, então, né? Tá tudo certo. Calma aí, aí é quase uma libertinagem, né? Quase uma libertinagem espiritual, absurdo. Tá? Então, nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Então, a teologia da igreja, ela tem algumas coisas que ela zela e que muitas vezes isso não é tão, como que eu posso dizer, não é tão importante para o acadêmico. Por isso que eu falo para os pastores, cuidado para você não deixar de ser pastor, hein? Eu entendo, queridos, que a teologia nasceu com a igreja. Agora, não adianta nenhum acadêmico vinha aqui falar uma besteira para mim, me criticar aqui nos meus comentários, dizendo que eu não sei o que eu tô falando. Não, eu sei exatamente o que eu tô falando. Talvez você que me critica é que não saiba o que está dizendo. Por quê? Porque antes de haver qualquer universidade, querido, antes de haver qualquer metodologia científica, antes de haver qualquer movimento acadêmico, a igreja já estava lá há 2000 anos atrás. E a igreja, ela é nela e a partir dela que a teologia é desenvolvida. A teologia na trincheira, a teologia no campo, a teologia no experimento. Então os primeiros teólogos do século I, século II, século III, eles vão dando respostas, né, que eles precisavam dar àqueles que acusavam os cristãos de várias coisas. E eles começam então, através dessas respostas, desses argumentos, eles precisam de uma organização sistemática da sua fé. E aí começa-se a ser desenvolvida a teologia cristã. Lógico que ela não era no início tão linda, né, como alguns aí pensam. Não, porque ela estava sendo desenvolvida e ainda está. A teologia está sempre em movimento. Só que desde os primórdios, os fundamentos, queridos, eles precisam estar solidificados. Tá? Naquilo que é secundário, como eu já falei, sempre haverá discordância. E vai ter mudanças de acordo com o mundo, pensamentos, ideias nas teologias secundárias, periféricas. Mas o fundamento deve permanecer. E acredito que os primeiros séculos da igreja foram fundamentais. Os 4 primeiros séculos da igreja foram fundamentais para desenvolver o pensamento ortodoxo dos fundamentos, tá? Pensamento trinitariano, pensamento de vida eterna, né? Do julgamento dos vivos e dos mortos, da ressurreição. E tudo isso com base em quê? Com base nas Sagradas Escrituras. Beleza? Então, embora que os católicos defendam a sua tradição, mas a Escritura está ali, né? Como base sólida para ser uma fonte, né, primária para o entendimento da nossa fé, ok? Principalmente nós, evangélicos, né, ou os protestantes reformados, vão abraçar a ideia do sola escritura, tá bom? Bom, aí só queria deixar isso claro, tá? Então é estranho quando alguém vai para academia e começa a deixar de lado os fundamentos. E pastores começam a levar
essa influência acadêmica para dentro das suas igrejas e fazendo do púlpito quase uma escola teológica. Não no sentido, não quero trazer aqui algo pejorativo, tá? Como eu te disse, eu incentivo as pessoas a irem para a faculdade teológica. Precisamos de pensadores, precisamos de teólogos. É importante isso. Porém, queridos, os cristãos, pastores, membros de igreja, não devem abrir mão dos fundamentos. E quando eu falo de fundamento, eu falo realmente de fundamento, não daquilo que você acha que é fundamento. Porque tem gente que vai levar o uso e costume, ele sai de uma igreja, com todo respeito, tá? Mas ele sai de uma igreja que tem uma cultura, não é doutrina. Não é doutrina, tá? O pessoal costuma dizer, minha igreja tem doutrina. Não, sua igreja não tem doutrina. Sua igreja tem costumes de homens. São usos e costumes inseridos aí, que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver. Mas é uma interpretação totalmente fora de contexto. Essa é que é a verdade. Mas daí essas pessoas às vezes vão ali para a faculdade querer conhecimento bíblico. E quando chega lá, elas se chocam, porque aí aquilo que elas achavam que era fundamento, nem era fundamento. E elas achavam que era. Né? Aí, lógico, vai ser desconstruído e é natural que isso aconteça. E é bom que aconteça. Para a gente ser liberto, né, dos nossos preconceitos, né, ou conceitos errôneos, tá? Agora, os fundamentos, queridos, quando você chega lá e você encontra... Por isso que eu falo sobre a teologia liberal, porque a teologia liberal é uma das correntes que abriu porta para o progressismo, e o cristianismo progressista é esse aí, que quer normalizar casamento de homem com homem, prática de sexo anal, que não tem nada a ver. Você pode fazer sexo do jeito que você quiser, o marido, se quiser ter relações sexuais no sentido sexo anal com a mulher, pode à vontade, não tem... Cara, desculpa. Olha o que você está falando, a aberração que você está falando. Se você gosta disso aí, você pode até gostar. Tem gente que gosta de tanta coisa, né? Só que você precisa saber, cara, que você está numa violação do corpo. E você está errando, está deturpando algo perfeito que Deus fez. Deus não fez aquele orifício lá, né, para esse tipo de coisa. Ok? Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tenha consciência do que você está fazendo, cara. Nós somos cristãos. Somos educadores cristãos. Ainda que você não seja um pastor, você é um cristão, pelo amor de Deus. Nós temos que ter uma diferença desse mundo, né? Se nós, eu não sei se foi John Stott que falou isso, se não for, me perdoe, mas se eu não me engano, Stott falou uma vez assim, né? Um teólogo, um grande teólogo, pastor anglicano, que já dorme no Senhor, já faleceu, ele disse, se nós não fizermos diferença, né, do mundo, se nós não formos diferentes, né, nós servimos para quê? Né? Não tem diferença nenhuma. Não, então tem sim, a santidade do Senhor, que o Senhor quer que a gente busque, faz total diferença entre nós e esse mundo podre. Tá? Então até na forma de você se relacionar, na intimidade, nas relações íntimas, tem total diferença do mundo. Então, isso se implica num casal hétero, homem e mulher, imagina num homem com outro homem fazendo esse tipo de sexo, de relação íntima. É uma violação total do corpo. Lógico, lógico, não é só sexo, tá? A questão não é só sexo, mas também de ferir, né, algo que é totalmente bíblico, ou seja, ir contra a palavra de Deus, que diz que no princípio criou Deus o homem e a mulher. Homem e mulher criou, Gênesis capítulo 1, e os abençoou. Cara, sair desse padrão é como Paulo disse em Romanos capítulo 1. É um ato pecaminoso, onde o próprio Deus os abandona a essas paixões aí para receberem no seu próprio corpo, né, o mal que lhes sobrevirá. Isso é bíblico. Agora, se alguém fala, pastor, eu tenho, por conta de todos nós temos tentações, todos nós temos inclinações. Se alguém chegar na Igreja Batista Fraternidade e falar, pastor, eu sou homem, mas eu não me sinto, assim, atraído por mulher, eu não tenho desejo, né, de mulher. A gente vai abraçar o irmão assim, amém, querido. Pastor,
A minha identidade não é muito masculinizada, eu tenho uma inclinação à homoafetividade. Ok, vamos ajudar esse irmão a caminhar no celibato, na castidade. Ele vai, por amor a Cristo, por obediência à palavra, ele vai renunciar a si mesmo, a sua carne, a sua paixão, entendendo que isso não é da vontade de Deus e vai ficar no celibato, ele vai ficar na castidade, sozinho, servindo a Deus, cheio do Espírito Santo, agradando a Deus e servindo a Deus para a glória de Deus. Ah, pastor, isso é muito duro. Não, isso aí não é duro, é a palavra de Deus, querido. Eu não posso mudar o que o próprio Senhor, porque nós cremos que a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, nós cremos que isso foi nos dado como vontade de Deus. Assim como o homem ser casado com uma só mulher, é vontade de Deus. Ainda que tenham culturas onde o homem tem 2, 3 esposas, o próprio Israel teve um período, né, os patriarcas acabaram tendo, né, 2 ou 3 mulheres. Cara, num outro período histórico, num outro tempo, mas Jesus vem para corrigir. Jesus vai dizer que no princípio era o homem e a mulher. É que depois do pecado, muitas culturas se corromperam. Mas a vontade plena do Senhor é que a gente venha seguir aquilo que ele fez lá no princípio, lá quando colocou o homem no Jardim do Éden, que viva aquela perfeição. E nós buscamos isso através do Senhor Jesus. Ok? Então, amados, então as igrejas que vão caminhando para isso, elas vão abrindo mão de fundamentos, ignorando pecados, né? E eu falei dessa área porque é uma área que tem um... Ai, pastor, você só fala de... Não, é que é uma área que tem um lobby, sabe? Muito grande. O pessoal investe nisso aí. A mídia investe pesado nisso aí. Né? Mas tem muitos outros pecados. Inveja, ganância, mentira, corrupção, idolatria, feitiçaria. Um monte de coisas aí que são pecados, que nós precisamos sim deixar, renunciar também, se nós quisermos andar na presença de Deus. A igreja não pode abrir mão disso. Você pode ir para a faculdade se você quiser. Isso tem que ser algo que você carrega com você. Porque essa é a teologia da igreja. Você pode ir na academia estudar todos os filósofos e teólogos existencialistas. Você pode ir lá falar de universalismo, pode falar o que você quiser. Você tem que ter os fundamentos, porque essa é a teologia para a igreja, para a vida cristã. Ok, pessoal? Então a teologia, ela nasce com a igreja. Ela não é... Hoje é que parece que se inverte, né? Parece que se você quiser buscar uma teologia, você tem que ir para a academia, você tem que ir para a universidade para virar teólogo, para dizer que é teólogo. Parece que é como se tivesse sido tirado da igreja o poder de você formar teólogos. E eu quero dizer que isso não é verdade, tá? E eu repito, eu acho que a universidade, na construção histórica, ela ganhou sim o status de lugar de liberdade intelectual, liberdade de expressão, de reflexão. E isso é muito importante porque muitas vezes na igreja você não encontra muito esses espaços. Tá? Então lá na academia, na universidade, né, na faculdade teológica, ou no instituto bíblico, ou até mesmo nos seminários, né, você vai ter essa liberdade ainda de discutir. Só que você precisa entender, cara, que os fundamentos você não pode permitir ser destruído, né, do seu entendimento, da sua maneira de compreender a fé. Ok? Porque a fé da igreja é baseada nisso, nesses fundamentos. E é assim que a igreja caminha. E é assim que a igreja vai continuar caminhando. Nós entendemos isso como algo importante para a igreja. Então, cuidado, tá? Então, alguns vão tentar dizer, a gente está tentando na academia, lá na universidade, construir uma teologia sem confessionalidade. Eu entendo a ideia. Eu falei no começo do vídeo, né, eu queria dizer o que é uma teologia sem confessionalidade. É a ideia de você se despir, né, de toda a roupagem doutrinária ou dogmática que a sua igreja te deu, abrir mão disso tudo para mergulhar de cabeça numa teologia que não tem nada a ver com a igreja. Pelo menos igreja denominacional, entendeu?
a ideia de que igreja são aqueles que seguem Jesus porque os batistas, por exemplo, só vão batizar. Os batistas não batizam, por exemplo, né? Os batistas não fazem batismo infantil, batismo de bebezinho, né? De 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Batista não faz isso. Talvez aí a partir dos 8, 9 anos para cima, dependendo da família e do que confessa, se essa criança já está tendo uma base cristã, já está entendendo a sua fé, talvez a partir daí o batista batize ali essa criança, com o consentimento dos pais e com a ajuda deles, ok? Sabendo que essa criança está realmente confessando o Senhor e crendo naquilo. Nós cremos no credo ou batismo, tá? Mas a gente vai ver, então, que outras igrejas, como anglicana, luterana, metodista, né, presbiteriana, eles batizam crianças, tá? Crianças pequeninas. E depois que a criança alcança uma idade, uma maturidade, ela faz a sua confissão de fé, validando aquele batismo. Então, assim, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: a ideia é você deixar para lá, deixar de lado essa coisa do batismo, que é a ideia do batista, de você deixar de lado aquela coisa do batismo infantil do presbiteriano, e você ir para lá despido disso. Eu até entendo, até certo ponto. Mas como eu te disse, se o batismo não pode ser dado às crianças, lógico que para o batista isso vai ser um fundamento batista. É importante para nós. Mas para o presbiteriano, ele vê de outra forma. Então, para ele, aquilo não faz muito sentido. Você não batizar a criança. Porque a tradição é diferente da nossa. Vocês estão entendendo? É aí que eu entendo como secundário. Apesar de para o batista ser importante isso, ainda assim, de forma muito honesta, eu digo que é secundário dentro do aspecto teológico. Por quê? Porque o importante é ser batizado, tá? Então, se o presbiteriano tem a outra forma de batismo, é dentro da tradição dele. A gente vai continuar na nossa tradição. Então, nós não vamos levar essa discussão lá para a faculdade, pessoal. Tá? Agora, quando alguém chegar lá e falar, nem precisa batizar, nem se for criança, nem se for adulto, acabem com esse negócio de batismo que não é fundamental. Nós vamos ter que bater no professor lá. Por quê? Bater no sentido figurado, tá? Senão alguém vai achar que o pastor pregando violência. Do jeito que esse mundo tá podre, cheio de gente dodóizinho, mimimi, eles não entendem nem mais figura de linguagem, né? Força de expressão, eles nem entendem mais isso. Povo chato, né? Mas bater no sentido figurado da palavra, né? Tô falando com palavras, vamos ter que debater, nós vamos ter que combater esse pensamento do professor. Porque assim como o batismo é um sacramento, as confissões luterana, anglicana, né? Para nós, batistas, é uma ordenança, que dá quase na mesma. É muito parecido, tá? A ideia de ordenança e sacramento. Ou seja, é uma ordem do Senhor Jesus. Não é um pedido, é uma ordem. Batismo e Santa Ceia, por exemplo, para os protestantes ou evangélicos, são fundamentais. Ninguém pode deixar de ser batizado que crê em Jesus, tá? E ninguém pode deixar de participar da ceia do Senhor, porque é uma ordenança, um sacramento. Não dá para ficar sem isso. Agora, se alguém chegar lá na faculdade e querer dizer assim, não precisa, porque, veja, as igrejas ensinaram errado, nós não podemos aceitar. Então, ser livre de confessionalidade, que eu entendo, é você ir lá, não querer ir lá comprar briga com o presbiteriano porque ele batiza criança. Você está no espaço da academia. Você não está na sua igreja. Você não está dentro da sua igreja. Você não tem que ir lá impor o batismo adulto para o presbiteriano, para o luterano que está estudando na mesma faculdade que você. Por exemplo, eu fiz faculdade na Sul-Americana, que eu acho sensacional, porque a faculdade Sul-Americana, que é em Londrina, FTSA, ela tem cursos presenciais, online, tá? Ela é top, viu? É uma faculdade que se preocupa muito com a praxis, né, evangélica missional, né? Ou seja, eles são focados em missões, reino de Deus, prega muito o reino de Deus, a imagem de Deus, Imago Dei, né?
e a Missio Dei, que é a missão de Deus na Terra, né? Então, eu gosto muito porque tem a ver com a igreja, a ideia de formar missionários, teólogos missionários. E isso é muito bom para a fé, por isso que foi a faculdade que eu escolhi fazer, por conta disso, né? Está, de certa forma, vinculada à igreja. Porém, a Sul-Americana, ela é interdenominacional. Entendeu? O que quer dizer isso? Ela não se apega às confessionalidades. Então, ela não vai ficar discutindo com você questões se você batiza criança ou não. Lógico, lá você vai aprender o porquê batismo de criança. Vai aprender. Nas confissões protestantes, né? No meio protestante de confissão luterana, confissão anglicana, confissão metodista, confissão presbiteriana. Você vai entender o porquê eles batizam crianças. Isso vai fazer parte do estudo teológico. Mas para a sua compreensão. Assim como eles também vão estudar sobre os batistas. E por que os batistas rejeitam o batismo infantil. Isso é aprendizado. Mas nós não estaremos lá para debater um com o outro, dizendo você está errado, você está certo. Você está entendendo? Porque lá é o espaço acadêmico. Aí quando você voltar para a sua igreja, você mantém lá a sua forma de ser. O batista vai continuar batista, lá e voltando para sua casa, o presbiteriano vai continuar presbiteriano, luterano, luterano e assim por diante. Vocês estão entendendo? É nesse sentido que eu entendo ser livre de confessionalidade numa faculdade interdenominacional, que é muito bom. Né? Agora, dizer que dá para você deixar de ser você, deixar de crer. Aliás, eu falei da Sul-Americana, lá eu estudei com luterano, estudei com presbiteriano, estudei com batista, estudei com gente da Assembleia de Deus, pessoal do Brasil para Cristo que estuda lá, que estudou lá. Estudei com um monte de gente, cara. Tinha até monge capuchinho na época fazendo faculdade, para entender mais o lado protestante. Então, era um espaço múltiplo, né, do conhecimento. Isso é muito importante na faculdade. Agora, quando você vai para a igreja, você tem a teologia da igreja, que não abre mão dos seus fundamentos. E, desculpe, os irmãos que querem destruir a ideia de confessionalidade. Não dá. Não dá, porque o dia que o batista falar, irmãos, agora, a partir de agora, batiza do jeito que vocês quiserem. Pode batizar criança também, bebê recém-nascido, do jeito que vocês quiserem. Irmãos, nós não somos mais batistas. Aí nós não somos mais batistas. Nós deixamos de ser batistas. Então, você entende o que eu quero dizer? Então, tem algo que a gente carrega com a nossa história, que não vai ser deixado de lado. Por teologia universitária nenhuma. Então, eu quero dizer que vocês que vão para uma faculdade teológica, aprendam lá, se esbaldem no conhecimento. Mas cuidado para isso não mexer com a tua cabecinha demais e você voltar para a tua igreja desprezando a teologia da igreja. Porque saiba de uma coisa, a sua igreja tem uma história. E a teologia desenvolvida nessa sua denominação tem os fundamentos, tem aquilo que é de valor, tem aquilo que é importante. E isso deve ser prezado, tá? Deve ser cultivado. Então, faça sempre uma distinção de o que é estudar numa academia e o que é ter uma teologia para a sua igreja. Sua igreja contém rebanho de Deus, rebanho do Senhor, almas que precisam ser alimentadas, e que a universidade seja um lugar de abrir os teus olhos para te preparar melhor, para ser uma pessoa mais preparada no sentido do conhecimento, para estar ali diante da igreja. Mas não para que você transforme a sua igreja num centro acadêmico. A tua igreja não é um centro acadêmico. A tua igreja continua sendo casa de oração, lugar de reunião dos crentes, e tem uma história que deve ser prezada, um legado, uma igreja confessional. Deus te abençoe, você da sua igreja, da sua confissão de fé. Que Deus abençoe você na sua confissão de fé. E que Deus nos una em Cristo para fazermos a vontade de Deus. E saibamos distinguir o que é uma teologia acadêmica de uma teologia confessional. E saber a importância de ambas. Tá bom? Deus abençoe. Eu vou deixar agora o endereço da nossa igreja para você, ok? Eu também escrevi 2 livros na área de teologia pastoral. Você pode encontrá-los na livraria El Shaddai, que eu vou deixar o endereço já e o nome dos 2 livros, ok? E vou deixar o endereço da nossa igreja a seguir, para que você nos visite quando puder, tá bom? Deus abençoe, se inscreva no canal,
curte o vídeo, compartilha e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Abraço em todos vocês. Senhor, chamaste-me, aqui estou. Chamaste-me